Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Metodologia Científica. O tema da nossa aula de hoje é tipos de produção científica. Nessa aula, nós vamos trabalhar resumo, resenha, fichamento, tipos de fichamento, que são estudos que nós vamos estar realizando e que vocês vão aplicar em todas as disciplinas, né, do curso de vocês. Porque vão ter determinados momentos, né, que os professores podem solicitar que vocês realizem, né, resumos, ou que vocês façam resenhas, inclusive fichamentos. Então, são produções que nós utilizamos muito aqui na academia. Mas antes de nós abordarmos, né, sobre o conteúdo da nossa aula, a professora gostaria de resgatar o que nós trabalhamos, né, na nossa aula 1. A nossa aula 1, intitulada de Cientificidade do Conhecimento. O nosso grande objetivo era estudar o que é conhecimento e também os tipos de conhecimento existente. A professora destacou para vocês, né, na nossa aula, que o nosso dia a dia ele é permeado por 4 níveis de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum, também intitulado o conhecimento popular, o conhecimento vulgar, conhecimento do cotidiano. É o conhecimento de oitiva, que significa ouvir dizer, né? Até por isso que existe aquela expressão, eu ouvi dizer que, por quê? Porque é o conhecimento baseado nas experiências do indivíduo, das pessoas. Vimos também o conhecimento científico, que é o conhecimento que nós utilizamos aqui na academia e também na nossa vida profissional, que é o conhecimento programado, sistemático, metódico, que é o conhecimento que busca a fidedignidade dos seus resultados, né? É aquele conhecimento que a gente diz, tudo se prova, né? O outro conhecimento que nós abordamos foi o conhecimento filosófico. O que faz a filosofia? Ela questiona, ela indaga, ela é o eterno interrogar. E vimos também o conhecimento teológico ou conhecimento religioso, que é o conhecimento que é ligado aos livros sagrados, às tradições, e independente, né, da questão de religião, ele está ligado a Deus. Então, nessa aula, né, nossa aula 1, nós estudamos os 4 níveis de conhecimento e trabalhamos, né, conhecemos a nossa situação geradora de aprendizagem, trabalhamos com 4 situações problemas, cada uma delas nós problematizamos e para cada situação problema nós buscamos resoluções, certo? Então, tendo resgatado a nossa aula 1, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, né, que é intitulada Tipos de Produção Científica, aonde eu convido vocês para que nós, né, vamos até o quadro, para que eu apresente para vocês o convite ao estudo. Então, nós temos aqui, ó, no convite ao nosso estudo, que é a temática da nossa aula de hoje, nós vamos construir conhecimentos que nos levem a saber, primeiramente, o que é, né, a pesquisa científica. A pesquisa, ela é uma indagação minuciosa, ela busca a resposta ao problema levantado. Por isso que a gente coloca que toda pesquisa, ela começa com a formulação do problema. E essa formulação do problema nada mais é do que uma pergunta, né, de forma interrogativa. Que aí você me escutando, você vai dizer, professora, é redundante, né? Porque se você está falando que é uma pergunta, a gente já sabe que vai existir o questionamento. Mas os autores de metodologia, vocês vão observar, lendo os livros de metodologia, que eles enfatizam essa questão, tá? Que toda formulação do problema começa com uma pergunta e aí vem, né, a ênfase, dizendo de forma interrogativa, porque nós partimos do problema, né, buscando resposta para tudo o que acontece no dia a dia, porque é a ciência que vai responder a todas essas questões. Uma outra questão que nós vamos trabalhar é conhecer
quais são as etapas do método científico. Vamos também compreender as formas de levantamento e organização de fontes utilizadas nos estudos. E também vamos, trabalhar com relação a elaborar resumos e resenhas. Então vejam, essa é a intenção da nossa aula de hoje e deixar bem claro, como é que nós fazemos um resumo, uma resenha e um fichamento. Nós vamos agora trabalhar os conhecimentos prévios, tá? Esses conhecimentos prévios, eu gostaria de estar reforçando com vocês, tá? Não vou utilizar para contextualização de toda a nossa aula de hoje, e também a professora gostaria de lembrar vocês, que a partir da pré-aula, que é a leitura de todo o material que foi disponibilizado para vocês, vocês vão poder, estar compreendendo todas essas questões dos conceitos. Então, nós vamos aqui, primeiramente, resgatar a questão do conhecimento, com a questão da ciência. A ciência, gente, ela tem um caráter universal. A ciência, ela é objetiva. E operacionalizando, nós podemos dizer, tá? Que é um corpo de conhecimentos sistematizados, ou seja, estruturados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados de forma metódica e racional. Quando a gente fala, de forma metódica, eu estou querendo dizer que tem, um formato, uma forma de fazer as coisas, que ele realiza com método. Um outro termo que nós temos aqui é a questão dos tipos de conhecimento, que é a forma de explicar fenômenos das relações humanas, e eles estão organizados em conhecimento, que nada mais são do que os 4 tipos de conhecimento que permeiam o nosso dia a dia, tá? Que é o senso comum, vulgar, empírico, cotidiano, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então vejam, que esses tipos de conhecimento vão estar, permeando toda essa questão do nosso dia a dia. Temos também mais outros 3 conceitos, que seria a pesquisa científica, que ela é definida como um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. Nós podemos dizer, gente, que a pesquisa, o sinônimo, de pesquisa científica, nós podemos dizer que é inovação. Quando nós falamos em pesquisa, nós falamos em inovação. Depois nós temos outro termo aqui, que é o método científico, que é o caminho da ciência para chegar a um objetivo composto de etapas que visam levar respostas aos problemas para, assim, construir conhecimento. Lembrando que o conhecimento, gente, ele propicia entendimento das coisas, demonstrando como elas ocorrem e os motivos para elas ocorrerem, Dessa forma, que seria o como, o quando e o porquê. E o último conceito que nós temos aqui, para resgatar, é a metodologia. A metodologia, gente, é o caminho a ser percorrido para a realização de algo. Então, nós temos aqui que são as regras estabelecidas para o método científico. Então, tendo apresentado para vocês, todos esses conhecimentos prévios que nós vamos estar utilizando na nossa aula, agora chegou o momento de eu apresentar para vocês a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos ao quadro conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Essa situação geradora de aprendizagem, gente, ela está na página 63 do livro didático de vocês. Então, nós temos aqui,
Clara é uma aluna de um curso superior. Então, ela é a nossa universitária Clara. Ela deve entregar uma resenha como finalização de uma disciplina. Cabe a ela definir o tema que ela pretende estudar para que assim possa conhecer melhor o assunto escolhido. Clara precisa saber Clara precisa saber que uma resenha implica em um parecer. Ou seja, gente, a resenha, ela também é chamada de resumo crítico. Então, ó, olhando a nossa situação geradora de aprendizagem, nós temos aqui, ó, que a Clara vai ter que, então, escolher um tema, detalhar isso para vocês. Esse tema, ela vai dar prioridade num tema que desperte, né, a curiosidade, que ela tenha interesse. Porque o que acontece? O professor vai solicitar essa questão e quando você tem, né, que realizar esse tipo de atividade, é muito importante que você busque esse tema, né, dentre os que você pode escolher, que seja um tema que realmente seja atrativo, que você tenha interesse em buscar mais informações a respeito dele, conhecer de forma mais profunda. Porque quando a gente fala em fazer uma resenha, em propiciar, em dar um parecer crítico, você precisa conhecer muito bem o tema, né, para você poder realizar esse parecer. Bom, tendo apresentado agora para vocês, né, a nossa situação geradora de aprendizagem, nós vamos agora assistir o vídeo que antecede, né, a nossa situação problema 1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, dando continuidade, nós já conhecemos a nossa situação geradora de aprendizagem, que está na página 63 do livro didático de vocês. Então, agora a professora vai apresentar a nossa situação problema 1, para que nós possamos, né, problematizá-la e também resolver, né, essa situação problema 1. Então, vamos ao quadro conhecer a nossa situação problema 1. Então, nós temos aqui, ó, Clara deverá fazer uma resenha de um livro indicado pelo professor. Para tanto, Clara precisa entender, primeiramente, o que é uma pesquisa. Depois, como a pesquisa serve para a produção do conhecimento. Então, veja, a pesquisa, gente, ela é a matéria-prima, porque ela oferece todos os subsídios para que os indivíduos, o ser humano, desenvolva suas capacidades, tendências e comportamentos, tá? Então, a pesquisa, ela é o caminho para toda essa questão. Depois, a Clara também vai ter, né, que entender quais as relações entre a pesquisa e método científico. A pesquisa, gente, ela busca a resposta para os nossos problemas. E o método é aquele que vai propiciar todo o rigor científico. Então, a professora pode adiantar para vocês que a pesquisa e o método científicos, eles estão atrelados, tá? Eles estão interligados. E, assim, né, o problema de Clara é: como a pesquisa servirá de subsídios para a elaboração de uma resenha
ou de um texto científico, lembrando, gente, que a resenha, ela também é chamada de resumo crítico. E quando eu falo, né, um resumo crítico, o que eu quero dizer por crítico? Por crítico é que você vai, né, propiciar, você vai elaborar um parecer, você vai fazer uma consideração. E, como a professora já destacou para vocês, que quando você vai, né, fazer esse parecer, você precisa conhecer muito bem esse tema, tá? Para poder elaborar essa questão. Então, continuando aqui, nós vamos começar a problematizar essa nossa situação, problema 1. Então, nós temos aqui, ó, se nós fôssemos definir, né, pesquisa relacionada ao senso comum, nós podemos dizer que pesquisar é buscar informação sobre algo. Então, primeira coisa que a Clara vai ter que entender é que a definição, né, de pesquisa do senso comum é dessa forma, e temos também a definição científica, ou seja, quando a pesquisa se torna científica, como eu a defino, né? Então, trata-se de um procedimento organizado, racional e sistemático. O que seria essa questão do sistemático? Que segue um sistema ordenado, que é constante, contínuo, persistente, para construir conhecimentos. E ela busca informações e dados que permitam compreender um determinado objeto. Quando você fala, né, nesse objeto, esse objeto ele vai seguir um método, ou seja, ele vai ter todo um rigor científico, certo? Então, tendo conhecido, né, a definição da pesquisa em termos do senso comum e a pesquisa, né, de forma científica, nós podemos dizer que a pesquisa é uma atividade que visa responder a uma questão de qualquer área do conhecimento. É um procedimento que utiliza metodologias, ou seja, tem caminhos a ser seguidos, né, próprias para construir conhecimentos com base no método científico, ou seja, com todo o rigor, certo? Então, tendo definido o que é a questão de pesquisa, uma coisa que a nossa universitária Clara tem que ter muito claro, nós vamos também olhar e observar a questão do método científico. Nós temos aqui os vários passos que compõem o método científico. Então, nós temos aqui, ó, método científico composto por vários, né, passos. O primeiro, nós temos a observação. Então, nós temos aqui, ó, a observação, o indivíduo sempre está atento ao mundo que o rodeia. Então, o indivíduo, ele está sempre observando. E essa observação, ela deve ser sistemática. Por quê? Porque é uma observação que você vai ter já um rigor. Você vai ter tempo de observação, dia, hora, local, ou seja, ela vai trabalhar de uma forma extremamente organizada para você ter êxito na questão da sua observação, tá? Então, dos passos, né, é a observação. Depois nós temos o problema. Como a professora já destacou para vocês, quando a gente fala em formulação do problema, é uma pergunta, é um questionamento que você faz relacionado ao seu processo de investigação. Aí nós temos o outro passo, que seria a pesquisa. A pesquisa, gente, nós podemos dizer que aqui entra a questão da teoria de base. O que é essa teoria de base? Essa teoria de base, gente, nada mais é do que o levantamento de informações, referências, materiais escritos, livros, artigos científicos, que vão dar suporte ao seu processo de investigação.
Inclusive, quando você faz esse levantamento bibliográfico, você deve, né, buscar os livros publicados a respeito do seu tema, os artigos científicos. Você também pode procurar em TCC, que é trabalho de conclusão de curso, em monografias, que é o que você realiza no curso de especialização, em dissertações que você realiza no mestrado e teses que você realiza no doutorado. Então, todos esses materiais, eles podem te ajudar nessa questão dessa teoria de base, onde você vai fazer todo esse levantamento. Inclusive, eu sempre faço essa sugestão, que quando você for fazer esse levantamento, procure os últimos 3 anos, o que tem publicado sobre o seu tema escolhido nos últimos 3 anos, principalmente relacionado aos artigos científicos. Os livros clássicos da área não tem problema, mas, né, porque são livros clássicos da área, então você pode estar utilizando. Caso você encontre pouco material dos últimos 3 anos, amplie para 5 anos. Por que isso? Você vai ter resultado das últimas pesquisas que foram realizadas. E muitas vezes essas pesquisas, elas vão subsidiar e até você pode mudar o seu tema de estudo por encontrar estudos relacionados à sua intenção. Então você vai encontrar pesquisas que já vão te propiciar muitas respostas a respeito do que você pretende estudar, certo? Então esse elemento é extremamente importante e relevante para a gente estar fazendo, né, dentro desses passos da questão do método científico. Então vamos voltar ao quadro para agora a gente falar da questão da hipótese, tá? Que é um outro elemento, um outro passo do método científico. O que é a hipótese? A hipótese, gente, é uma suposição. São prováveis respostas, tá, que eu faço relacionada ao meu problema, tá? Então eu monto meu problema, minha pergunta, meu questionamento, e aí eu levanto as minhas hipóteses. Inclusive a gente costuma usar, ó, supõe-se que, tá? São prováveis respostas, que aí eu vou fazer toda a minha investigação e depois eu vou ver se eu confirmo ou eu refuto todas essas hipóteses, né? E depois eu tenho o próximo passo, que é o teste, a experimentação. Então, é quando se estabelece a manipulação e a comparação dos resultados. O próximo passo é a análise dos resultados, que aí nós fechamos, né, o conjunto de elementos do método científico, uma vez que essa etapa é que nós vamos, né, confirmar ou refutar a questão das hipóteses. Então, vejam, né, que esses são a questão dos passos que compõem a questão do método científico. E eu coloquei uma questão aqui para a gente, né, refletir e conversar um pouquinho sobre isso. Hipótese refutada. Pesquisa falhou? Bom, gente, existe um mito, né? As pessoas costumam fazer essa colocação. Você formula o seu problema, a sua pergunta, você levanta as suas hipóteses, que são as prováveis respostas do seu problema. Aí você desenvolve toda a sua pesquisa. No final da sua pesquisa, o que acontece? Vamos dizer que você elaborou 5 hipóteses e 4 das suas hipóteses foram refutadas, ou seja, não foram aceitas. Significa que a sua pesquisa falhou? Não. O que significa é que as hipóteses, né, as prováveis respostas que você deu a esse problema não se confirmaram. Ou seja, aquilo que você pensava responder àquele problema, quando você investiga, não é. Aparecem outras respostas, tá? Então, como eu disse, existe esse mito onde as pessoas fazem essa associação, né? Hipótese refutada, minha pesquisa falhou. Não. O significado é exatamente esse. As hipóteses que você imaginava responder aquele problema não se confirmam. Por quê? Porque vão vir outras respostas relacionadas ao problema levantado, certo? Bom, tendo apresentado o problema, problematizado, né, com vocês toda essa questão do conteúdo, nós vamos agora resolver essa nossa situação, problema 1. Então, vamos ao quadro. Então, nós temos aqui, ó, devemos saber, então, que a pesquisa
é um procedimento racional que, de forma organizada, pretende responder a um determinado problema. Então, quando Clara entender o que é uma pesquisa, ela poderá definir qual é o seu problema de estudo, certo? Inclusive, se vocês observarem, né, esse esqueminha, esse quadro que a gente tem aqui, nós vamos encontrar vários questionamentos, né, aonde tudo acontece, né, quando se inicia uma pesquisa. Então, olha, o que, como, o porquê, para quê, onde, quando, quantos e quais. Então, nós temos, né, que toda a pesquisa vai, né, começar com um questionamento e nós vamos direcioná-los buscando resposta para essa questão. E o que vai acontecer também? Através desse entendimento, né, do que seria essa pesquisa, esse problema, Clara terá que se aprofundar no tema escolhido através da pesquisa de outras fontes, buscar outros materiais para poder, né, subsidiar. Porque aí você precisa, né, como a professora falou, dos livros, dos artigos científicos, de todo o material que tem produzido. E hoje nós temos uma facilidade muito grande. Além de nós podemos, né, ir às bibliotecas presenciais, né, aí encontrar o material, as revistas impressas, mas nós também entramos da nossa casa, do nosso trabalho, buscando artigos científicos, livros. A gente encontra aí livros na íntegra disponíveis, né, de todos os assuntos relacionados ao processo de investigação. Então, essa parte ajuda muito, porque inclusive tem um autor que ele fala algo assim, que toda pesquisa, ela começa e termina na biblioteca. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma dúvida, eu busco resposta a esse problema. E o primeiro local que eu vou buscar no que eu tenho publicado. Eu vou buscar essa teoria de base para poder saber o que existe sobre essa questão, né? Então, essa parte da consulta em todos os tipos de materiais, livros, artigos científicos, os TCCs, dissertações, tese, monografias, são materiais excelentes para que eu possa realmente estar buscando conhecer todas essas questões. Então, vamos voltar ao quadro para a gente terminar de resolver essa questão. Então, olhando, né, essa questão no âmbito acadêmico, a pesquisa, ela é a ferramenta que deve ser utilizada para agregar conhecimento. Ou seja, toda vez, né, que eu busco, né, um assunto novo ou aprofundar, eu estou buscando cada vez mais conhecer aquele assunto na prática. E uma questão extremamente importante, a gente tem aqui, ó, que o senso comum, ele não deve ser utilizado nas práticas acadêmicas, tá? Dentro da academia, da nossa vida profissional, nós vamos sempre estar fazendo uso do conhecimento científico, aquele conhecimento que prova, aquele conhecimento que fundamenta, que você tem condições de argumentar, né, sobre o que é que você está discutindo. Então, o senso comum, apesar de ser um conhecimento, né, que permeia o nosso dia a dia, mas ele é baseado nas nossas experiências, na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional, nós sempre faremos uso do conhecimento científico. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 1. Agora nós vamos assistir o vídeo, né, que antecede a nossa situação problema 2. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico,
você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, agora que nós vimos, né, que a Clara, nossa universitária, é conhecedora, né, do que é uma pesquisa científica, então agora nós vamos avançar um pouco mais para que Clara consiga entender e desenvolver a questão da sua resenha. Então nós vamos ao quadro conhecer a nossa situação problema 2, que está na página 74 do livro didático de vocês. Então, ó, dando continuidade ao trabalho que deverá fazer, Clara deverá resolver as seguintes questões. Então, primeiramente, ó, qual temática suscita, ou seja, qual temática provoca a sua curiosidade investigativa? Uma das coisas importantes quando você está numa situação dessa, como está a nossa universitária Clara, para que ela possa, né, conseguir desenvolver uma pesquisa com ânimo, interesse, motivação, ela deve trabalhar com algo que lhe chama a sua atenção, que desperta a sua curiosidade, porque a Clara vai ter que realizar muitas leituras, tá? Então, como é interessante você ler algo, que eu digo que os seus olhos acabam brilhando muito pelo interesse de cada vez querer conhecer e saber mais. Uma outra questão, como definirá a forma de realização da pesquisa? É claro, gente, que dependendo do tipo de problema, vai depender o tipo da pesquisa. A grande maioria das pesquisas, elas são bibliográficas, tá? Mas não quer dizer que essa é a única modalidade, tá? A pesquisa bibliográfica é aquela que eu desenvolvo recorrendo ao material já publicado a respeito do tema, que são os livros, os artigos de revista, científicos, né? Então, dessa forma, né, vão existir vários tipos para que ela possa realmente fazer a opção. E uma outra questão, de que forma isso conduzirá à elaboração da resenha? Ela precisa compreender de que forma isso conduzirá para ela elaborar a sua resenha. Pois a resenha é um produto a partir de toda a pesquisa desenvolvida para expor todo o trabalho. Ela é o resultado do que foi realizado nessa pesquisa. Então, veja que essa resenha, esse parecer que Clara vai ter que emitir, ela vai ter que conhecer e dominar muito bem o assunto. Bom, tendo apresentado para vocês a nossa situação problema 2, agora chegou a hora de nós problematizarmos. Vamos buscar, né, toda a fundamentação para a gente compreender, né, como é esse caminho que Clara vai percorrer para resolver, né, e poder elaborar a sua resenha. Então, vamos ao quadro, né, problematizar um pouquinho essa situação 2. Então, nós temos aqui, ó, gente, toda pesquisa deve se utilizar de teoria, ou seja, eu sempre vou ter que buscar as publicações a respeito do assunto. Uma outra questão, a compreensão sobre o assunto se dará, sobretudo, por meio de leitura. Gente, a leitura, ela é fundamental. É importantíssimo que você leia, tá? De forma estimulante para você poder compreender, tá? Então, ó, por meio da leitura e da busca de estudos já realizados sobre o tema. Lembrando um pouquinho, há pouco a professora destacou para vocês, procure materiais publicados nos últimos 3 anos, principalmente os artigos científicos, TCC, dissertações, teses, tá? Se você encontrar pouco material, amplie para 5 anos. Qual o objetivo? Você vai ter
as últimas pesquisas realizadas sobre o seu tema de interesse. Assim, mesmo que você esteja lidando com questões específicas, a sua análise irá requerer que você, estude, leia, sistematize materiais já produzidos sobre o assunto para obter maior domínio teórico sobre ele. Então, é muito importante a questão de você ler, de você procurar essa questão de fundamentação. Inclusive, eu não sei qual que é o hábito de vocês com relação à leitura. A professora vai dar uma orientação técnica, tá? Com relação à leitura. Quantas vezes vocês leem um texto? Tá? Vocês têm que ler um texto, normalmente, qual é o número de vezes que vocês procedem à leitura do material? Dentro das normas, o correto é você ler esse material 3 vezes. Por quê? Na primeira, você deve ir fazendo a leitura e procurando todas as palavras no dicionário, aonde você pode até, eu sei o significado, mas você não consegue colocar uma palavra, né, um sinônimo ali que vai clarear aquele texto, a compreensão. Então, você deve ir lendo e buscando todas essas palavras. E hoje a gente tem a facilidade, né? Porque você consegue no dicionário online, te facilita muito buscar o significado das palavras. Aí você prossegue a leitura, tá? Quando você terminar a primeira leitura, fazendo esse exercício, buscando o significado das palavras que para você não está claro, você vai tentar responder, você deve responder do que trata esse texto. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazendo a leitura, e a gente até diz assim, eu sei o significado, mas você não consegue colocar a palavra. E você vai prosseguindo essa leitura. Dali a pouco você fala assim, mas que texto chato. Nossa, o autor escreve, não é de uma forma legal. Muitas vezes essa interpretação que você faz é em função de não ter tido a clareza da mensagem que o autor está querendo passar. Porque normalmente, cada um tem uma forma de escrever, né? Mas o autor, às vezes, coloca a ideia central e depois ele coloca as ideias secundárias. Se você tem dificuldade de compreender a ideia central do texto, fica mais difícil ainda você compreender as ideias secundárias que ele apresenta e discute no decorrer do texto. Então, seria a primeira vez, então, com esse objetivo. Depois você vai ver que você vai ler a segunda vez, tendo uma clareza muito grande do texto, né? E a terceira é mais uma revisão, né? De uma forma, é uma leitura mais dinâmica que você faz para compreender. E você observe uma coisa, inclusive você pode até perguntar para os seus colegas quem gosta de ler. Todas as pessoas que gostam de ler são pessoas que têm muita facilidade para escrever. Por quê? Porque a leitura, ela amplia de uma forma muito significativa o conhecimento do significado das palavras. Então, ele amplia muito o seu vocabulário para a escrita, tá? Então, é muito interessante, né, quando você faz essa leitura, que você faça procurando essas palavras no sentido, né, de clarear o texto e aumentar, inclusive, o seu vocabulário e o seu repertório, inclusive, para a escrita, certo? Bom, vamos voltar ao quadro para a gente problematizar mais um pouquinho essa questão das pesquisas. Nós temos um estudioso, tá? Carlos Gil, que ele fala, né, sobre a questão da classificação das pesquisas. E ele apresenta dentro dessa classificação 2 tipos, tá? A questão da classificação relacionada aos procedimentos técnicos e relacionada à questão dos objetivos. Quando ele fala dessa classificação relacionada aos objetivos, ele apresenta 3 tipos, tá? A exploratória, a descritiva e a explicativa. Vamos conhecer cada uma delas e a professora chama a atenção de vocês, tá? Que nem a primeira, exploratória. Olha o significado da palavra, tá? Então, a pesquisa exploratória
ela tem como característica aprofundar mais um conhecimento, ou seja, explorar. Ela tem o objetivo de buscar mais dados sobre um determinado assunto, mas ela também pode responder a uma questão através da pesquisa bibliográfica e materiais que já foram produzidos e publicados, né? E você pode dar uma questão do enfoque diferente. Então, ó, primeiro tipo, exploratória. Eu vou explorar, eu vou aprofundar mais um conhecimento. O segundo tipo, gente, é a descritiva. Então, a descritiva, qual que é a característica dela? Descrever os fenômenos, mostrar suas características principais, descrevendo, dando minúcias, dando detalhes de cada processo ou etapa que acontece num fenômeno ou numa população. E o terceiro tipo é a explicativa, que tem como característica identificar a questão de causa e efeito dos fenômenos. E ela está muito relacionada, gente, a pesquisa explicativa, com a experimentação prática, tá? Onde a gente retira aí as ciências sociais, né? Onde não são realizadas as experimentações práticas. Então, o objetivo é explicar a questão das causas, ó, explicativa, explicar as causas e efeitos relacionadas, tá? Então, esses são os 3 tipos de pesquisa, conforme Gil, relacionada aos objetivos. E depois nós temos, dentro dos procedimentos técnicos, olha a variedade de tipo de pesquisa que nós temos, ó, pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, pesquisas experimentais, pesquisas ex post facto, estudos de corte, levantamento, estudos de campo, estudo de caso, pesquisação e pesquisa participante. Então, observem que a gente tem uma infinidade de tipos de pesquisa e vocês também vão observar que em vários tipos de pesquisa nós fazemos uso da pesquisa bibliográfica, que é essa pesquisa que eu vou me fundamentar em livros, artigos científicos, nem, por exemplo, uma pesquisa experimental. Eu vou para o laboratório, eu vou manipular, vou trabalhar lá com as minhas variáveis, com a minha experimentação, mas eu vou precisar de um contexto teórico sobre o tema que eu estou trabalhando. Ah, vou fazer um estudo de campo, eu vou precisar de uma questão teórica. Então, a pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa que vai estar, né, norteando toda essa questão. Estudo de caso, enfim, vocês viram aí a infinidade de tipos de pesquisa que nós temos para desenvolver e trabalhar, certo? Bom, tendo problematizado a nossa situação problema 2, então agora nós vamos resolver essa situação problemas. Vamos até o quadro e nós temos aqui, ó. Então, Clara precisará definir qual o tipo de pesquisa com base no objeto de estudo, que é o assunto principal, né, que ela deve escolher. E para isso ela precisará ter clareza em relação ao tema que pesquisará. Então, aquele comentário que a professora fez, né, de vários temas que ela estudou na disciplina, ela vai escolher, né, um tema para pesquisar, que ela vai precisar ter muita clareza e que realmente seja de muito interesse para ela aprofundar o assunto. E isso dará base na busca criteriosa, ó, de bibliografias dos materiais publicados para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto, permitindo a ela identificar os problemas a serem abordados. Então, veja que a Clara aí vai buscar, né, todas essas questões para que ela possa aprofundar, né, cada vez mais. Por isso, né, que a gente está destacando aqui, a professora está destacando, a escolha do tema é fundamental, né, porque dentro da nossa área do conhecimento,
da nossa área de estudo, existem muitos temas que são atrativos. Todas as disciplinas que nós estudamos sempre tem, né, assuntos, temas que nos despertam muita atenção. Então é muito importante que a Clara esteja atenta a isso, para que ela encontre, né, materiais que venham subsidiar toda a questão do seu trabalho, para que ela possa realmente construir e elaborar uma resenha. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 2. Então agora nós vamos assistir o vídeo que antecede a nossa situação problema 3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, a Clara vem caminhando, né, na compreensão do que ela tem que, o caminho que ela tem que seguir para fazer essa resenha, né? Escolher um tema, ela tem que realmente buscar materiais e ela precisa de muita leitura. E um dos elementos que nos ajudam muito quando a gente tem que fazer leitura do material é que nós utilizemos a questão do fichamento. É um recurso muito utilizado, né? Você faz leituras de materiais e aí você acaba fazendo o fichamento desse material. Inclusive, gente, existem 5 tipos de fichamento. Então, agora nessa nossa situação problema 3, o nosso grande objetivo é que a gente venha, né, conhecer sobre essa questão do fichamento e como é que ele pode, né, subsidiar o trabalho dessa nossa universitária Clara para resolver essa questão e elaborar a sua resenha. Então vamos ao quadro conhecer a nossa situação problema 3, que está na página 85 do livro didático de vocês. Então aqui, ó, na página 85 do livro didático. Então, nós temos aqui, ó, a nossa universitária Clara deverá aprender como realizar as leituras e de que forma deverá organizar o material recolhido, elaborando, ó, fichamentos, que são recursos utilizados para registrar diferentes informações necessárias ao seu estudo. Então, a Clara, ela precisa compreender algumas questões. A primeira delas, gente, quais são as fontes necessárias para a elaboração da resenha? Então, veja, o professor indicou livros, né, para ela estar fazendo as leituras, anotações. Então, existe todos os elementos, né, que nós comentamos. Nós temos os livros, os artigos e os TCCs, dissertações e teses, que vão subsidiar, né, as leituras para que ela possa, né, executar a elaboração da resenha. Uma outra questão que Clara precisa compreender: como ela deve organizar essas informações obtidas? Outra questão: como as fichas dos materiais lidos deverão ser elaboradas e organizadas? Então, veja, você pode organizar as suas leituras de diferentes formas. Você pode utilizar por assunto, por tema ou pelos autores, tá? Então, como vocês puderam observar, todas essas questões aqui, ó, elas estão relacionadas ao fichamento. Então, entender como esse fichamento é elaborado é importante para que ela consiga fazer a sua resenha.
E nós vamos ver tudo isso, gente, problematizando essa situação problema, quando nós vamos falar da prática da leitura. Tá? A leitura ela é fundamental. E nós temos um grande teórico, tá? Que é Lucchesi, que em 1998 ele afirma, tá? Que é o exercício, né? Que a prática da leitura é o exercício da capacidade de formar a nossa própria visão e explicação sobre os problemas que enfrentamos. Então ele destaca, tá? Que ler e interpretar os fatos são aspectos relacionados que desenvolvem, olha, a nossa capacidade crítica, tá? O que seria essa capacidade crítica do indivíduo? É a capacidade que você tem que ter para questionar com fundamentação, porque você leu sobre o tema. Então, quando a gente fala, né, você tem que ter conhecimento sobre o tema para você ter essa capacidade crítica para poder realmente estar trabalhando. E também ele destaca que a leitura, ela vai apresentar muitas vantagens para os seres humanos, tá? Para as pessoas que gostam de ler. Há pouco a professora comentou com vocês, né? Observem, quem gosta de ler, gosta de escrever, ou tem muita facilidade para escrever. E uma das vantagens que ele apresenta é que a leitura, você tendo, né, o hábito de ler, ela vai enriquecer muito o seu vocabulário. Ela também propicia clarear as nossas ideias. Uma outra questão é ampliar o conhecimento da língua, tá? Da nossa língua. E também melhorar a redação, entre outras. Então, vejam que a leitura, ela traz muitas vantagens, tá? Para quem realmente está, né, desenvolvendo, ou para quem, no caso da nossa universitária Clara, tem que elaborar uma resenha. E tendo, né, vendo essa questão do material, a gente vai passar agora a falar sobre a questão da leitura informativa, tá? A leitura informativa é o conhecimento que dá condição para uma leitura interpretativa, tá? Então, a leitura informativa, primeiro eu recebo a informação para que eu possa ter condições de interpretar. Porque pensem com a professora, como é que eu posso interpretar se eu não entendi, se eu não compreendi? Por isso que a professora estava explicando para vocês a parte técnica, né, de fazer a leitura do texto. E eu sei que inicialmente assusta, né, quando a gente fala, olha, lê 3 vezes cada texto. Mas você vai vendo que conforme você vai lendo e seguindo essa técnica, você vai ampliando, a sua leitura é mais dinâmica, ela é mais rápida, né? E muito mais fácil. Então, ou seja, você recebe, né, a questão da leitura informativa para que você possa interpretá-la. Então, a leitura informativa, ela é destinada à coleta de dados ou informações que serão utilizados em trabalhos ou com o objetivo de responder a uma questão específica. Então, isso é uma colocação, né, segundo Sérvio e Bervinhan, que são 2 estudiosos da área da metodologia. E quando a gente fala, né, na leitura informativa, nós temos também a fase das fases da leitura. O que acontece em cada uma delas? Então, vamos aqui, ó. Inclusive, a professora vai marcar, ó, esse esqueminha dessas fases da leitura, ela está na página 86 do livro didático de vocês. E aí nós temos aqui, ó, a leitura de reconhecimento. O que acontece nessa fase? Ou pré-leitura, né? Leitura do reconhecimento ou pré-leitura. Ocorre o levantamento das fontes bibliográficas que contenham dados ou informações que poderão ser aproveitadas no meu trabalho. Então, o que acontece? Eu pego o livro, o artigo relacionado ao meu tema escolhido e faço a leitura de reconhecimento,
e uma pré-leitura, que é uma coisa mais dinâmica, para verificar, tá? Se esse tema, se esse material tem a ver com o meu assunto escolhido. Depois, o segundo passo é a leitura seletiva. Na leitura seletiva, é aquela necessidade do estudo. É uma leitura mais exaustiva e minuciosa a respeito do material. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vejo que o material que eu selecionei, o artigo, tá? Eu fiz uma seleção e vejo que ele tem muito a ver com o tema que eu escolhi. Como eu preciso conhecer muito bem esse tema, porque afinal de contas eu tenho que elaborar uma resenha, eu vou ler de forma exaustiva e minuciosa para conhecer, né, tudo que é apresentado nesse material. O próximo passo é a leitura crítica ou reflexiva. Aqui, gente, é o estudo dos textos, levando à compreensão da mensagem. Então, quando a gente fala, né, ler sendo crítico, o que é que significa? Significa questionar, ler e entender o que o autor está falando. Questionar sobre a importância e a veracidade da informação. Então, veja que para que eu realize, né, essa leitura crítica e reflexiva, eu realmente tenho que ter, né, um conhecimento a respeito do que eu estou lendo e uma compreensão. E a última fase aqui, nós temos a leitura interpretativa. O texto tem condições de ser aproveitado ou não para o meu estudo em questão. Então, essa leitura interpretativa vai me ajudar, tá, a todos esses aspectos. Então, vocês vão observar, tá, que no livro didático de vocês, página 86, página 88 e 89, vai contemplar todas essas fases da leitura, né, de quem vai ter necessidade de elaborar um fichamento. Aí, vamos definir o que seria esse fichamento. O fichamento é uma organização e compilação de informações. Ele organiza um conjunto de informações sobre um assunto. Essa ficha, gente, ela deve apresentar o nome do autor, o nome da obra, edição, local da publicação, editora, ano da publicação. Aqui, gente, são dados fundamentais para você poder montar a referência do material que você está utilizando. E essa referência, quando você vai colocar, né, sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, prenome, nome do livro, todos os dados dentro das normas da ABNT, que seria a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E vocês também vão observar que, além de vocês colocarem, né, toda essa questão, vocês vão ter 5 tipos de ficha para estar executando. Elas são distintas, uma diferente da outra. Então, nós temos a primeira, é a ficha bibliográfica, que é aquela ficha que você pode fazer da obra toda ou parte dela. O outro tipo de fichamento é o fichamento de citações. Fichamento de citações é quando você lê uma obra e você vê alguns trechos que desperta muito o seu interesse. Aí você vai fazer uma cópia, né, fiel, como é uma citação, né? Então a sua ficha vai ser toda de trechos, aonde você copia, indicando sobrenome, ano, página, né, do autor. Inclusive, citações nós vamos trabalhar na nossa 4ª aula, tá? Mas na ficha de citação você vai assistir, você vai usar essas regras. O terceiro tipo de ficha, ele é intitulado ficha de resumo ou conteúdo. Nesse tipo de ficha, é uma síntese bem clara e concisa das principais ideias do autor, com as palavras do leitor. E nesse tipo de ficha, você não precisa obedecer à estrutura da obra, porque você vai ler, de preferência usando a técnica que a professora comentou, você vai ler as 3 vezes, vai compreender, vai dominar, e aí você vai fazer essa síntese, tá?
clara e concisa e não exigindo que você siga a estrutura da obra, certo? O quarto tipo de fichamento é o fichamento esboço. É um fichamento extremamente detalhado, tá? É o mais detalhado dos tipos de ficha. É aquele que você faz a indicação de página e é praticamente uma síntese de página a página. Então, normalmente, quando você tem uma leitura, vamos dizer assim, mais densa, uma leitura mais técnica, né? Um livro, assim, de uma forma de escrita mais difícil, é muito interessante você usar esse fichamento, porque como ele é o mais detalhado, ele vai te ajudar a compreender com profundidade esse material que você precisa estudar. E o quinto e último tipo de ficha é de comentário ou analítica, que é o tipo de fichamento que você vai analisar, você vai dar um parecer, né, um comentário a respeito do material que você leu, do material que você fichou. Então vejam, né, que essa parte do fichamento ela é extremamente relevante e interessante, porque é ele que vai te ajudar, né, a compilar, a fazer todo esse trabalho, né, com o material que você está lendo, para que você possa realmente desenvolver o seu trabalho. Inclusive, nós vamos ao quadro que eu quero apresentar para vocês um tipo de ficha, tá? Que a professora colocou aqui, ó, tipo de ficha resumo. Tá aqui, ó, o nome do livro, né? O subtítulo, que aí você vai fazer bonitinho a indicação na primeira linha das fichas. Aqui tá a referência dentro das normas da ABNT e aqui tá o texto, ó, a síntese clara e concisa das principais ideias do autor com as palavras do leitor. Inclusive, vocês podem, né, estar realizando essa ficha no computador, mas também, nós vamos aqui agora na câmera de documentos, que a professora quer apresentar para vocês. Esse aqui, gente, é um tipo de ficha muito utilizado, tá? Se vocês observarem aqui, ó, ela tem três tipos de medida de ficha. A tipo grande, a tipo média e pequena. Essa que a professora está apresentando é a tipo grande. Ela tem 12,5 por 20,5, tá? Então, se você quiser fazer a sua ficha, né, manuscrita, nessa primeira linha aqui, ó, você vai colocar o título, né, do que é que você está trabalhando, qual que é o seu tema, como vocês viram no quadro há pouco. Depois aqui você vai fazer as referências e depois o corpo e o texto. Quando você utiliza a ficha, você deve utilizar assim, ó. Você escreve, né? Assim. Aí, ó, eu vou virar assim. Eu nunca utilizo, por exemplo, como se fosse o caderno, né? Que a gente vira assim. Não. Tá? A ficha a gente utiliza assim. E eu posso utilizar quantas fichas se fizerem necessário. Então, tem muita gente, tá? Que quando tem que estudar, quer estudar um determinado assunto, as pessoas utilizam essas fichinhas, né? Que existem os três tamanhos. Essa é a tipo grande para poder estar fazendo fichamento dentro da sua composição, né? Cabeçalho, referência e corpo e texto, tá? Que seria o que a gente utiliza para estar estruturando a questão do fichamento. Bom, tendo problematizado, né, nossa situação problema 3, agora nós vamos ao quadro resolver essa nossa situação problema. Então, resolvendo, né, essa nossa situação problema, nós temos aqui, ó, Clara, então, deverá ler de maneira acadêmica, de forma ativa. O que a gente quer dizer com a de forma ativa? Você tem que ler sabendo o que está lendo, tendo conhecimento sobre a escrita e sobre a ortografia, tá? Você deve ler, né, com agilidade. Você deve ler também de forma reflexiva. É que você consiga pensar sobre o que você está lendo, que você consiga analisar aquilo, entendendo o que o assunto está dizendo e não apenas ler palavras, tá? Que você consiga pensar, refletir a respeito do texto e, criticamente, no sentido de questionar,
Só que lembrem que para questionar se faz necessário, né, que eu tenha a compreensão, tá? Para fazer uma análise crítica. Então, a organização das informações, ela é fundamental para o bom entendimento de um texto. Então, a Clara, ela tem que aprender a compilar, né? Seria juntar, resumir em um só texto, selecionar, né, todas as questões. E as fichas, com sua organização clara, lógica e de fácil acesso, contribuem muito, né, para esse processo. Então, vejam como é importante, né, que Clara esteja preparada, né, com a leitura e com todos esses elementos para poder elaborar a sua resenha. Então, para Clara elaborar de forma adequada a sua resenha, ela precisará organizar as informações. Então, primeiramente, ela precisa ter domínio do conteúdo, né? Então, ela vai fazer isso através das leituras dos textos teóricos. Depois, a Clara vai fazer o fichamento, organizando as informações em formas de arquivo. É como a gente disse, hoje a gente tem, né, o acesso ao computador, eu posso estar fazendo os meus fichamentos ali no meu computador, né? Ou eu posso também estar, né, fazendo o manuscrito. Aí vai depender, né, de cada um. E organizar as fichas por tipos. Quando é que eu vou, né, utilizar de forma bibliográfica, de citações, de resumo, de esboço, de comentário ou analíticas. Então, veja que a Clara tem todas essas opções para poder estar resolvendo tudo isso, né? Porque, afinal de contas, para que ela possa, né, elaborar, fazer essa resenha, ela precisa seguir todos esses passos. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 3. Então, agora nós vamos para o vídeo que antecede a nossa situação problema 4. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Avançamos até aqui, né? Então, agora a nossa universitária Clara já está, né, munida de todas as estratégias técnicas para que ela possa elaborar a resenha dela. Então, nós vamos ao quadro conhecer a nossa situação problema 4, onde o nosso objetivo é falar de resumo e de resenhas. Então, vamos lá, ó. Na nossa situação problema 4, que está na página 97 do livro didático de vocês, Clara deverá elaborar e entregar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras realizadas para finalizar uma disciplina de seu curso superior, tá? Então, veja que a Clara já recebeu todos os subsídios, né? Porque na nossa situação problema 1, nós conceituamos pesquisa e Clara aprendeu o que é uma pesquisa científica. Depois da nossa situação problema 2, nós vimos, né, o passo a passo que nós utilizamos com as leituras para construir o nosso conhecimento. Na nossa situação problema 3, nós falamos do fichamento. Então, agora a Clara está apta, né, para elaborar a sua resenha. E ela vai precisar compreender com clareza o que é uma resenha, qual a sua finalidade, como ela deve ser elaborada e se ela segue alguma normalização. Ó, a professora já vai adiantar que ela segue sim, ela segue a NBR, tá? 6028.
editada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E outra questão bastante importante é que é clara, né? Tem que saber que a resenha nada mais é, né, do que a leitura, análise e síntese e uma produção textual. Vai ser um resumo crítico de uma obra lida com base no conhecimento sobre o tema. Então, acho que assim, fica claro que ela tem que estar muito bem fundamentada e estruturada para elaborar essa resenha relacionada ao tema que ela escolheu. Então, problematizando nessa nossa situação problema 4, nós temos aqui que resenha é um texto no qual o seu produtor precisa apresentar uma apreciação crítica de uma obra. Nós temos aqui o estudioso Medeiros, que explica, né, que ela é um relato minucioso, ou seja, detalhado das propriedades de um objeto ou de suas partes constitutivas. É um tipo de redação técnica que inclui variadas modalidades de texto, como a descrição, a narração e a dissertação, né? Então, a gente vê que a resenha, tá? Ela é o resumo, então, da obra, com um comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordado pelo autor. E ela apresenta algumas características que são extremamente relevantes, que nem a primeira, ó, clareza. O que a gente quer dizer com clareza? Eu tenho que, ela é de fácil entendimento, tá? Clara no que quer dizer, fácil entendimento. Uma outra característica, objetividade. É sem você dar muitas voltas, colocar questões desnecessárias, você ser objetiva naquilo que você está escrevendo. Uma outra, concisão. O que significa isso? É aquele que diz muitas coisas com poucas palavras, ou seja, é um texto enxuto com conteúdo. Coesão, manter o texto em uma sequência, um parágrafo relacionado com o outro. E coerência seria dar lógica, continuidade ao que você está escrevendo. Então, observe, são 5 características fundamentais para quem tem que fazer um comentário crítico a respeito de um tema escolhido, tá? Então, você tem que ficar muito atenta a essas características quando você for escrever. Toda resenha, tá? Ela tem, na sua estruturação, o resumo da obra lida. E aí você pode me perguntar, mas professora, o que é um resumo? O resumo, gente, é uma apresentação concisa, que conciso nada mais é, né, do que uma coisa que você vai dizer muitas coisas com poucas palavras, né? Então, é uma questão concisa de um documento e o caracteriza, ó, em 3 aspectos: crítico, indicativo e informativo. O que seria, tá, a questão do crítico? O crítico, gente, seria a questão, né, que é também chamado da resenha. O indicativo é o tipo de resumo que ele apresenta as partes principais de um texto sobre um determinado assunto, que você vai ter que consultar o trabalho, ó, ele vai fazer só indicações para você entender o que tem no todo. Ele faz as indicações. E nós temos o tipo informativo. O tipo informativo, ele já traz todos os dados, ou seja, ele já fornece todas as informações que você precisa para entender o trabalho. Normalmente, gente, esse tipo de
resumo é o que nós encontramos nos artigos científicos, tá? Que vem lá, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, como sendo itens obrigatórios na composição do resumo, certo? Então, nós podemos dizer, né, sintetizar aqui, que resumir é sintetizar as ideias de um autor expressas num texto, e sua finalidade é apresentar o assunto central do texto, os seus objetivos, como as ideias que estão articuladas e também as suas conclusões. E quando você fala, né, em apresentar uma resenha, você precisa saber que existe uma estrutura de apresentação da resenha, que inclusive essa estrutura, ela está na página 104, 105 do livro didático de vocês, tá? Então, essa resenha, ela deve ter o cabeçalho, tá? Que vai ser a referência da obra que você está resenhando, se for um livro, se for um artigo, o que é que você está resenhando? No cabeçalho vai a referência dessa obra. Credenciais do autor, a ideia geral do autor, informações sobre ele, ou seja, a sua nacionalidade, a sua formação universitária, títulos, livros e artigos publicados. Depois você tem o resumo da obra, aqui, ó, as principais ideias do texto. Depois, as conclusões do autor. Você vai apresentar as conclusões que o autor do artigo chegou. Depois você tem a metodologia, você vai indicar qual foi a metodologia utilizada pelo autor. O próximo é o quadro de referência do autor. É que teoria que serve de apoio ao estudo apresentado. E depois vem os dois itens, tá? Que é da responsabilidade do resenhista, aqui no caso é da nossa universitária Clara, que no comentário crítico é o julgamento da obra. Como é o seu estilo, tá? Então, por isso que a gente vem trabalhando em todas as nossas situações, problemas, e mostrando que para você fazer a resenha, para você fazer o comentário crítico, você tem que conhecer sobre o assunto. E o último item da estrutura da resenha é indicações da obra. O resenhista explicará a quem está endereçada a obra e se ela pode ser adotada em algum caso, tá? Então vejam que a resenha tem toda essa questão da estrutura. E resolvendo essa nossa situação, problema 4, nós temos aqui, ó, que ela deve elaborar uma resenha em articulação com a realidade profissional. Primeiro, a Clara precisa relacionar os conteúdos da disciplina com a sua pesquisa. Ela deve escolher um tema estudado, que ela mais gostou, que desperta o interesse e a motive. Depois, ela deve buscar outras fontes que ajudem a entender mais e melhor sobre o tema definido, que aqui no caso, né, ela vai buscar artigos científicos, materiais publicados científicos sobre o tema. Depois ela vai organizar o estudo e realizar o resumo do texto escolhido. Ela vai fazer os apontamentos, buscar os significados das palavras. Ela está aqui, ó, nós estamos sintetizando o que a gente viu nessa unidade. Usar os recursos de fichamento, tá? E ela vai estruturar e elaborar a sua resenha, que nada mais é do que um resumo crítico, e tudo isso de acordo com a norma da ABNT, a NBR 6028 de 2003. Então vejam, né, que seguindo todos esses passos, a nossa universitária Clara terá êxito, né, na execução da sua resenha. Então agora nós resolvemos a nossa situação problema 4, nós ficamos agora com o vídeo, né, que antecede a nossa próxima sessão. Bom,
chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, agora que nós resolvemos as nossas 4 situações problemas, chegou o nosso momento de provocando novas situações. A professora elaborou 2 questões, a qual eu vou ao quadro apresentar para vocês. Então, a primeira delas, no desenvolvimento de uma pesquisa científica, deve-se adotar apenas o método científico? Sim. Na nossa vida acadêmica e profissional, nós sempre vamos trabalhar de acordo com o método científico, tá? Porque se nós não caminharmos, dentro do método científico, como é que nós vamos estar produzindo ciência? Então, nós vamos trabalhar de forma programada, sistemática, metódica, buscando a fidedignidade dos resultados. E a segunda questão é se todo o trabalho acadêmico deve seguir a normalização para a sua elaboração. Sim, gente, tanto aqui na academia como na vida profissional é extremamente importante que a gente faça uso das normas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela vem realmente para subsidiar tudo que a gente faz, tá? O resumo tem normas, o artigo científico tem normas, o projeto tem normas. Por quê? Porque é uma outra apresentação. E eu costumo dizer que quando você formata o seu trabalho na vida acadêmica, ou às vezes um relatório na sua vida profissional, dá prazer em folhear, em ler, quando ele está assim, com uma margem correta, o espacejamento entre linhas. Então, se você olhar nessa questão de apresentação, você acaba valorizando tudo que você produziu, não só na sua vida acadêmica, nos seus trabalhos, mas também nos seus relatórios e nas suas atividades na vida profissional. Então, a gente deve, sim, seguir as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, gente, nós estamos encerrando, a nossa aula de hoje. E eu gostaria de dizer para vocês que a nossa próxima aula nós vamos falar sobre projeto de pesquisa, todas as etapas do projeto de pesquisa. Vamos falar sobre a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, enfim, todos os elementos, que vão subsidiar esse trabalho que nós fazemos dentro da metodologia científica aqui na academia e como a professora sempre destaca, que vocês vão poder aplicar em todas as disciplinas de formação de vocês durante o curso, certo? Então, um forte abraço para vocês e nós nos vemos na nossa próxima aula.